Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro com o Evangelho que realizamos todas as segundas-feiras às 19 horas, em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e que é para nós um momento de muita alegria, esse encontro fraterno que fazemos através da internet, dando continuidade às nossas tarefas da Casa Espírita. E esse trabalho, essa atividade que realizamos todas as segundas-feiras, é um momento onde podemos estar juntos refletindo sobre a temática do Evangelho que envolve as problemáticas que vivenciamos no nosso dia a dia. São as orientações do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, estamos aqui mais uma vez e para darmos início à nossa atividade, vamos fazer a nossa leitura de harmonização para iniciarmos a nossa explanação da noite, as nossas reflexões. Então, a mensagem que iremos fazer a leitura é do benfeitor Emmanuel a respeito da humildade. Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam a existência. Dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade. Cunhada no material puro da paciência, perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento do espírito e alcançarás para logo a equação de harmonia e segurança que te pretende chegar. Nada perderás, deixando falar alguém com mais autoridade do que aquela que porventura disponhas. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Em coisa alguma te prejudicarás abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Não sofrerás prejuízo em te calando nesta ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais. Grandes lucros no campo íntimo te advirão, da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígios ou preterição. Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar. Ainda mesmo em ocorrências que te amargurem as horas, e a simpatia vibrará sempre em teu favor. Toda vez que cedas de ti mesmo a benefício dos outros. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós, através de pequenos gestos de tolerância e bondade, e o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Seja na vida particular, ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas, ou na grande esfera social em que te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento, ou revide rebeldia ou desânimo,
nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Então, vamos agora fazer a nossa prece de abertura. Convidamos a todos nesse instante para que possamos dar início à nossa prece. Agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, nosso divino amigo, irmão e médico das nossas almas. Que nesse momento possamos estar com o pensamento elevado, buscando a sintonia com os benfeitores espirituais, para que as reflexões dessa noite possam ser para nós momentos de aprendizado, momentos em que o Senhor Jesus possa estar nos orientando para a nossa verdadeira transformação moral, a nossa reforma íntima, acima de tudo, que possamos ter em nosso coração a alegria de viver e buscar em nosso dia a dia, buscando seguir os exemplos de Jesus, a paz interior que tanto precisamos para a nossa verdadeira felicidade. Que a tua bênção, Senhor, permaneça com todos nós. Que assim seja. Muito bem, então, o tema da nossa reflexão de hoje é o heroísmo da humildade. E a humildade é uma das mais difíceis virtudes a ser conquistada, porque ela requer muito esforço de nós. E ela significa, quando a gente procura o significado da palavra humildade no dicionário, a gente encontra que humildade significa a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, pela modéstia e pela simplicidade. Consciência das próprias limitações, a gente precisa nos olhar, nos conhecermos. Não é conhecer o outro, não é olhar o comportamento do outro. É voltar o nosso olhar e a nossa atenção para nós mesmos, para que nós possamos conhecer as nossas próprias limitações. E quando nós procuramos o significado da palavra modéstia, né? Nós dissemos que a humildade é a consciência das próprias limitações, é a modéstia e a simplicidade. A modéstia é ausência de vaidade em relação ao próprio valor. Ou seja, eu não tenho vaidade em relação ao meu próprio valor, às minhas realizações, aos meus êxitos. Eu tenho uma atitude despretensiosa. Porque eu fico feliz com as minhas conquistas, com os meus êxitos, com as minhas vitórias. Mas isso não é para mim um motivo de vaidade. Não é em nenhum momento um motivo de eu me sentir melhor que o meu semelhante. E a pessoa que é modesta, ela tem um comportamento calmo, que denota uma moderação nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes. Ela é uma pessoa moderada, por quê? Porque em tudo o que ela vai realizar, ela se preocupa se ela não vai atingir negativamente aquele que a cerca. Ela normalmente age com sobriedade. Assim é uma pessoa modesta. E a pessoa simples,
Não é aquela pessoa que não tem condições, por exemplo, financeiras, materiais, ou tem poucas condições financeiras, materiais. A pessoa simples é aquela que trabalha a sua vida com ausência de complicação. Quando ela tem determinadas situações para resolver, ela busca as soluções mais simples possíveis. Ela tem um modo autêntico e espontâneo de se expressar. Ela é despretensiosa. Por quê? No seu modo de agir, ela não fica calculando que ação ela vai realizar para conseguir determinada coisa, para conseguir aparentar algo que ela efetivamente não é. Então, a pessoa simples, ela é autêntica em todos os momentos, em todos os sentidos. Então, olha só que desafio para nós que vivemos no mundo de provas e expiações, que temos ainda tantas imperfeições a vencer, a conquista da humildade. Por aí a gente já vê que a humildade, ela é uma virtude que precisa de nós muito empenho, muita força. Porque para que nós sejamos humildes, sejamos pessoas, como nós falamos aqui, modestas, pessoas simples, que nós reconheçamos as nossas limitações e as respeitemos, nós precisamos nos despir do orgulho para alcançar a humildade. Esse orgulho exacerbado, aceitando que nós não somos infalíveis e que nem sempre nós estamos certos. Porque ser humilde é aceitar plenamente os próprios defeitos e qualidades, sem a necessidade de aparentar o que não é. Essa é uma fala do bispo de Argel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 11 e 12. Então, nós precisamos nos despir do orgulho. Porque o orgulho é a antítese, é o contrário da humildade. Porque quando eu tenho esse orgulho exacerbado, em qualquer situação, eu me coloco melhor do que o meu semelhante. Eu me coloco acima dele. Eu me coloco com mais direitos do que ele. Então, e eu tenho muita dificuldade de aceitar os meus defeitos. Eu orgulhoso, sou aquela pessoa que estou sempre apontando os defeitos alheios e ressaltando as minhas qualidades. Qualidades que às vezes eu nem tenho. Porque se eu falo assim, eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou uma pessoa muito humilde. Se eu me digo virtuoso, eu já não sou humilde. Não é? Porque a verdadeira virtude, ela não se mostra propositalmente para as pessoas. Ela é evidenciada nas suas atitudes, na sua maneira de ser, e as pessoas a identificam em você, mas às vezes nem você mesmo a identifica. Então nós precisamos nos despir do orgulho,
Quando nós nos despimos do orgulho, aí nós temos condição de identificar as nossas dificuldades, nossos defeitos e as nossas virtudes, porque nós, apesar de estarmos no mundo de provas e expiações e termos muitos defeitos, nós temos virtudes também, que nós já estamos vindo conquistando essas virtudes há algum tempo, nas nossas trajetórias aqui na Terra, nas nossas passagens aqui na Terra. Por isso que nós precisamos do autoconhecimento. Como é que eu vou conquistar uma virtude se eu não me conheço? Se eu não sei que virtude eu tenho, que defeito eu tenho? Se eu reconheço que eu sou uma pessoa, por exemplo, maledicente, eu preciso conquistar a virtude contrária a isso, que é aquela virtude que não olha o defeito das pessoas e que não fica fazendo referência para os outros, referências negativas da vida alheia. Eu me calo diante daquilo que é negativo de alguém. Então, nesse processo de conquista é fundamental o autoconhecimento, que vai permitir a consciência de como nós estamos, tanto nas limitações como nas qualidades conquistadas. Então, eu não posso abrir mão de me conhecer, não é? Conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho já nos orienta como fazer isso. Se todos os dias nós nos dessemos o trabalho de analisar, passar à vista assim, as atitudes que nós tivemos no dia, naquele dia, certamente nós identificaremos melhor quem verdadeiramente nós somos. No entanto, o que nós mais fazemos é no final do dia ficar remoendo aquela atitude ruim que alguém teve comigo. E me esquecendo das coisas boas. Às vezes a pessoa faz para mim 99% de coisas boas e ela faz uma negativa. E eu me prendo na negativa para me dar sustentação para minha tristeza, para minha mágoa, para o meu ressentimento, para minha desesperança, para minha descrença nas pessoas. Infelizmente, a gente tem mais essa atitude do que as atitudes positivas de nos autoavaliar. Então, para conquistar essa virtude, eu preciso do autoconhecimento. E ainda seguindo no Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós temos que a humildade, o verdadeiro caráter da caridade, é a modéstia e a humildade. Ou seja, sem a humildade, nós não temos como ser caridosos. Porque se nós não formos humildes, qualquer caridade que a gente faça, qualquer doação, qualquer movimento em prol do semelhante, a gente tem dentro de nós um sentimento de que, eu sou uma pessoa elevada, eu já sou uma pessoa desprendida, eu já sou uma pessoa melhor do que fulano, do que ciclano, que não ajuda ninguém. Então, quando eu faço a caridade me sentindo desse jeito, eu não estou fazendo a verdadeira caridade.
Porque o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. A humildade, ela é essencial para os relacionamentos sadios. Por quê? Porque quando nós somos humildes, nós respeitamos o próximo. E por nos reconhecermos igualmente imperfeitos, nós manifestamos compaixão para aqueles que erram, para com aqueles que erram. Então, quando eu sou humilde, e eu vejo alguém errando, quando eu tenho esse sentimento de humildade no meu coração, e eu vejo alguém errando, eu não o julgo. Porque eu olho para ele e penso, ou eu já passei por isso, ou eu já cometi esse mesmo erro, ou eu cometi erro pior. Ou eu sei que diante das dificuldades que ele tem, e que muitas vezes eu também tenho, talvez se eu estivesse no lugar dele, eu faria coisa pior. Então, se eu não for humilde, eu não posso ser caridoso, porque a caridade, ela nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, a caridade, a humildade, né, ela é base para que nós sejamos caridosos. Porque o sentimento da caridade, ele nos nivela a todos. O sentimento, da humildade, ele nos nivela a todos. Faz com que nós olhemos para o próximo e o vejamos como irmão. E aí a gente consegue fazer a verdadeira caridade, né? Como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, olha só, os capítulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. Então, quando Jesus quis dizer pobres de espírito, ele não quis dizer pobres que não tinham nada. Ele quis dizer os humildes. Então, eu preciso, quando eu tenho humildade no meu coração, eu tenho misericórdia para com os meus irmãos. Então, eu consigo fazer a verdadeira caridade. Aquela caridade despretensiosa, aquela caridade que não espera receber algo em troca por aquilo que eu fiz. Nem das pessoas que receberam e nem de Deus. Eu não posso dizer assim, olha, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal e tal coisa para ajudar. É válido, o bem que se faz é sempre válido. Mas não podemos barganhar com Deus. Então, aquele que realiza a caridade, que tem a humildade no coração, ele a faz pela felicidade de ver o outro bem. E aí a gente se sente feliz porque não existe um sentimento mais feliz do que esse, de fazer o bem. No entanto, é preciso muita coragem para vencer a si mesmo. E é aí que a gente trabalha essa questão do heroísmo. Porque o que é o heroísmo para nós aqui na Terra? O heroísmo é algo que exige força, que exige coragem, que exige determinação, né? Mas muitas vezes, esse heroísmo que nós nos referimos, esse heroísmo das conquistas aqui na Terra, ele é todo baseado no orgulho, na vaidade, porque muitas vezes as conquistas que são realizadas aqui na Terra, se a gente for pegar o histórico da evolução da humanidade, quantas conquistas, quantos heróis considerados heróis pela humanidade foram aqueles que dizimaram vidas, foram aqueles que queimaram
cidades, vilas, tomaram as casas de pessoas que quase nada tinham. Aqueles que escravizaram. O heroísmo, a grande maioria dos atos heróicos na humanidade que ainda estamos vivenciando nesse momento, ele é banhado de dor e de sofrimento. Daqueles que têm menos. Então, não pode existir humildade se houver egoísmo. E o heroísmo que tem sido praticado na Terra, ele é esse, envolvido pelo egoísmo. E o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, aqueles que têm fé em Deus, que acreditam em Deus, que acreditam no bem, no amor, devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E isso nós encontramos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu não tenho como amar o próximo como a mim mesmo, se eu for egoísta. Para início de conversa, quando eu sou egoísta, eu não amo nem a mim. Porque eu penso que amor próprio, né, é aquele amor que eu quero tudo de bom só para mim. O melhor eu quero só para mim, e não é. Então, para vencer os outros, não é difícil vencer os outros. Para vencer os outros, às vezes, né, você pode usar a força bruta. Você pode usar uma dinâmica de melhor diálogo, de melhor conversa, de poder, de convencimento. Você pode usar se você tiver melhores armas. Você pode usar se você tiver um exército maior, por exemplo. Você pode usar se na lei dos homens você for mais esperto, né? Entre aspas. Não é difícil vencer os outros. Agora, vencer a nós mesmos requer que a gente deixe de ser egoísta. Vencer a nós mesmos requer que nós nos reconheçamos imperfeitos. Vencer a nós mesmos requer que a gente entenda que a verdadeira felicidade está em amar. Desenvolver o amor em nós, como Jesus nos ensinou. Amai como eu vos amei. Nós queremos amor, mas nós queremos ser amados. Por isso, muitas vezes a gente é tão infeliz. Porque o outro, coitado, a gente delega para ele, muitas vezes, a tarefa de nos fazer feliz quando ele não sabe nem direito cuidar da felicidade dele. Então, a minha vida, a minha existência, a minha felicidade, tudo que diz respeito a mim, depende de mim. E eu preciso ter coragem de vencer a mim mesmo, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir. E a Joana de Ângeles nos diz assim que
No livro Reflexões sobre a Humildade, a mensagem Seja Feliz Hoje, ela diz assim: não pense que a humildade é o menosprezo, é a desconsideração por si mesmo, é a subalternidade. O menosprezo, desconsideração por si mesmo, subalternidade são conflitos de inferioridade. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno daqueles valores que são legítimos no ser, sem os exaltar, nem se engrandecer, compreendendo quanto ainda necessitas para atingir o ideal. Então, a humildade, a verdadeira humildade, como ela permite o autoconhecimento, então eu começo a entender o quanto eu ainda preciso para atingir o ideal. Quem é o ideal? O ideal é Jesus. É o modelo e é o guia. Muitos espíritos reencarnaram-se com nobres missões e falharam, porque se ensoberbeceram e se permitiram glórias terrenas que os frustraram, abandonando-os na etapa final da vida. Então, a humildade não está na pobreza, na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome, porque quantas pessoas que a gente encontra passando por essas provações têm um orgulho muito grande. Muitas vezes, as pessoas não querem receber ajuda. Ou muitas vezes elas só querem receber ajuda, elas não querem mudar. Elas não querem sair daquela situação que elas se encontram, porque fica confortável para elas. E aí precisamos fazer um questionamento. Porque nós damos tanto valor às coisas materiais, à nossa vida material, que a gente esquece da nossa vida espiritual. A gente esquece de se perguntar assim, afinal, o que é que nós possuímos que nós não devemos a Deus? Tudo o que nós possuímos, nós devemos a Deus. O corpo, que nos serve de moradia transitória. Os familiares, que nos apoiam. A inteligência, que funciona para nós, com determinados fatores de expressão. O ar que respira, que nós respiramos, é patrimônio de todo mundo. As conquistas da ciência, sobre as quais se baseia o progresso, elas são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. É o que nos diz o benfeitor Emmanuel no livro Ceifa de Luz, a mensagem, capítulo 17, em torno da humildade. Os nossos elementos de trabalho são alteráveis. A saúde física é uma dádiva em regime de empréstimo. A fortuna, ela é um depósito a título precário, ou seja, sem estabilidade. Hoje eu posso ter uma fortuna e muitas vezes eu posso ser aquela pessoa mais prudente, mas acontece alguma coisa que eu perco tudo. Então não é que porque eu tenho fortuna que eu tenho estabilidade. A autoridade, ela é uma delegação de competência que é transferível. Que eu tenho hoje autoridade, amanhã eu posso não ter mais. Até mesmo os amigos, eles são mutáveis porque eles podem partir, eles podem ir para outros lugares, viver, né, o planejamento reencarnatório deles. Os próprios adversários também são substituídos periodicamente. E os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Quer ver quando a gente desencarna? Aí as pessoas recolhem nossas coisas, fazem doações. Às vezes aquela coisa querida que a gente não deixava nada nem ninguém tocar. Então, em qualquer plano ou condição de existência, nós estamos subordinados à lei de renovação. Então, diante disso, em vez de nós nos envaidecermos de alguma coisa
que nós possamos compreender que nós estamos ligados à vida de Deus, que a benefício de nós mesmos, da nossa própria vida, ainda hoje Ele pode mudar tudo, Ele pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Então, a nossa vaidade, o nosso apego, não vai adiantar. Porque tudo vai nos escorrer pelas mãos. A única coisa que vai ficar conosco é o que nós aprendemos, é o que nós conquistamos. São as vitórias alcançadas no íntimo da alma. Bem-aventurados os humildes de coração e ricos de amor, porque eles fluirão à plenitude. É o que continua nos dizendo Joana de Ângeles. Na humildade estão a força, a coragem e o espírito de abnegação de todo aquele que, reconhecendo a própria pequenez, luta pela superação necessária, que o levará a alcançar os alcantis da plena vitória. Bem-aventurados os humildes de coração e ricos de amor, porque eles fruirão a plenitude. E o benfeitor Emmanuel, para que a gente possa concluir a nossa reflexão de hoje, nos lembra que a humildade é a chave da nossa libertação. Dessa forma, sejam quais forem os nossos obstáculos, lutemos por superá-los com dignidade e honradez. E não nos esqueçamos de que a conquista da nossa felicidade começa nos alicerces invisíveis da luta dentro do próprio lar. Então, que nós possamos ter a coragem de conquistarmos a humildade, de conquistarmos essa virtude tão necessária para que nós sejamos felizes e tão necessária para que nós possamos auxiliar a Terra, o planeta em que vivemos, a humanidade da qual fazemos parte, a ser melhor, começando por nós próprios. Então, que possamos ser esses heróis da conquista da humildade. Vamos, então, encerrar a nossa reflexão da noite, fazendo a leitura, um trecho de uma leitura do André Luiz, de uma mensagem do André Luiz, que diz assim: que a tua hora de humildade seja cultivada esmeradamente cada dia nos lugares em que deva ser exercida para favorecer-te a ascensão espiritual. Seja no escritório, na via pública, no entendimento entre amigos ou na intimidade do lar. Recebe no coração a visita do Senhor Jesus, ainda que por breves minutos durante o dia. Começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade, e acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor maior, que na conceituação do Cristo será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. Então vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar a nossa reflexão da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor,
mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Um grande e fraternal abraço e muita paz. Boa noite.